boa noite. Como estão os meus artistas preferidos desse Brasil afora aí? Hoje a gente vai fazer mais uma aula aqui do Aquarelando, uma pintura nova, técnicas novas para vocês, tá? Meu nome é Mica Cerur, para quem não me conhece, se você perdeu a aula de ontem, inclusive. E eu tô aqui nessa semana para ensinar vocês a fazer uma aquarela legal, uma aquarela linda, de maneira fácil, e a gente relaxar juntos aqui, sem sair de casa, tá? Então, eu sei que muita gente está procurando um hobby novo e esse pode ser o hobby perfeito para você, tá? Assim como eu me encontrei nesse hobby, muita gente está se encontrando aí desde a aula de ontem. Então, é um hobby para você se distrair, para relaxar um pouco, né? Tirar a ansiedade aí do trabalho, da escola, da faculdade. E a gente aumentar a nossa autoestima, né? A gente ganhar mais confiança. Então, e a gente pode até, inclusive eu falei ontem com vocês, que a gente pode dar aquarelas de presente para outras pessoas, né? Fazer cartões e fazer outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então vai ter muita coisa legal. E qualquer um pode fazer, tá? Lembra que eu falei ontem para vocês que não tem barreira, não existe essa coisa de ai, não sei desenhar, ai, não tenho talento, ai, não tenho idade para isso. Não tem nada disso, eu vou mostrar aqui para vocês hoje que qualquer um pode fazer, tá? Então, peguem essas barreiras aí na cabeça de vocês e joguem para fora, libertem-se para a gente conseguir fazer tudo aqui certinho e vocês confiarem no processo, tá? E confiarem no passo a passo que eu vou dar aqui para vocês, tá? Então já aproveita e deixa um like aqui nessa live para ajudar aí o YouTube a entregar para mais pessoas essa live. E se você conhece alguém que poderia gostar de fazer uma aquarela aí junto com você, né? Já compartilha também, porque assim a gente pode transformar juntos a vida de várias pessoas, apresentando esse hobby maravilhoso para novas pessoas também, tá? Então, gente, se você é menor de idade, inclusive, já chama sua família aí, alguém que está em casa, para fazer junto com você, porque é uma atividade muito legal da gente fazer em companhia também. Inclusive, várias pessoas ontem fizeram junto, com irmão, com mãe, tio, pai, primo, e mostraram lá o resultado, né, dos dois diferentes, e é muito legal ver, assim, quando as pessoas fazem junto, né, porque fica uma aquarela diferente da outra, fica muito legal, todo mundo aprende junto, é super divertido, então já chama a galera em casa para fazer junto, tá? E a gente vai ter esses 4 dias aqui, no caso, hoje é o segundo dia, tá? Pra gente descobrir esse universo da aquarela, descobrir o artista que existe dentro da gente, todos nós temos um artista dentro da gente pra gente libertar. E a gente vai também relaxar bastante, claro, que nem eu falei para vocês, é um processo que tem que ser, acima de tudo, relaxante e divertido e tranquilo, tá? A gente não vai fazer aquarela para se estressar, né? Muito pelo contrário, tem que ser uma coisa gostosa para todo mundo, que flui, assim, bem tranquilo, tá, gente? Então, ontem a gente começou fazendo uma pintura de flores, rosas, vou mostrar aqui para vocês como ficou a nossa pintura de ontem. Então, olha só, gente, a gente fez essa pintura aqui, tá? E, inclusive, eu mostrei para vocês ontem que se a gente colocar aqui, ó, com uma moldura, ela fica super legal, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês novas possibilidades, tá? E muita gente me marcou ontem lá no Instagram para eu ver as artes que vocês fizeram, postaram lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook também. Então, a gente vai dar uma olhada aqui em algumas artes que vocês postaram lá, tá? Vamos ver aqui. E eu tô acompanhando tudo, viu, gente? Todo mundo que tá postando as aquarelas eu tô vendo, então já usem lá a hashtag, postem na comunidade. Não tem problema se você postar atrasado, o importante é participar, tá? Mas eu tô vendo tudo, não se preocupem, tanto no Instagram quanto na nossa comunidade, tá? Então, olha só, a primeira aqui é da Bruna, e ela falou assim, meu resultado do aquarelando, olha só que linda as flores que ela fez, gente, ficou muito legal da Bruna. Aí a gente teve também aqui, eu vou pegar o nosso método aqui para mostrar para vocês daqui a pouco, gente, para a gente relembrar, né, o nosso método passo a passo de ontem. Olha só, gente, mais um aqui da comunidade. Estamos pegando as pinturas que vocês postaram ali. Essa aqui é da Elza. Ela falou que é a primeira vez que ela usa aquarela. Olha só, ela conseguiu fazer um resultado super legal, mesmo sendo a primeira vez dela, né?
E olha só, ela já tinha alguns materiais guardados e faltava coragem. Olha só, uma oportunidade super legal, né? Ela não sabia ali mais ou menos como começar e conseguiu dar esse primeiro passo e ficou incrível. E também teve mais uma pintura que a gente pegou lá da comunidade. Vamos ver de quem que é aqui. A terceira pintura que a gente pegou, para a gente começar a nossa aquarela de hoje. E eu mostrar para vocês o que a gente vai aprontar hoje. Esse aqui foi da Sara, e ela falou que foi a primeira aquarela da vida dela também, e que na cidade dela, né, uma cidade pequena, lá não tinha muitos materiais, e ela se virou ali com o que ela tinha, porque é exatamente aquilo que eu falei para vocês, o importante é participar, né, gente? Então, mesmo que você não tenha os materiais ideais, os materiais perfeitos, usa o que você tiver aí, que com certeza você vai conseguir se divertir, relaxar e dá tudo certo, tá? Então, ela conseguiu fazer uma aquarela maravilhosa ali com os materiais que ela tinha mesmo, né? Já que na cidade dela ela não conseguiu encontrar os materiais ideais. E ficou super legal, gente. Então, podem postar lá na nossa comunidade, tá, gente? Eu fico muito feliz que vocês estejam se orgulhando aí dos trabalhos que vocês estão fazendo, que inclusive é o nosso passo número 6 aqui. Vocês lembram, né, que ontem eu falei do nosso método aqui, passo a passo. A gente vai retomar ele daqui a pouco, mas eu falei que o passo 6 é a gente se orgulhar daquilo que a gente fez, porque a gente já deu aquele primeiro passo, né, de se esforçar, de ir lá e fazer, de se arriscar, sair da zona de conforto. Então, isso com certeza é o que mais vale, mesmo que você não goste muito ali do seu resultado, com certeza é uma evolução para você e cada vez você vai melhorando. Então, se orgulhar, com certeza, aqui é um dos nossos passos mais importantes, nosso passo final. Então, é muito importante a gente perder esse medo e insegurança, né, gente, do papel. Tem gente que tem medo do papel, né, a gente fala, a gente brinca que tem medo do papel, mas o papel não morde, né, já falei para vocês que não precisa ter medo. E eu quero que a aquarela seja uma diferença na vida de vocês, assim como foi na vida da Marina, que é uma aluna minha do Clube da Mica. Então, ela descobriu justamente essa artista que tinha dentro dela e hoje ela está fazendo desenhos incríveis e é o que a gente vai ver agora no vídeo da Marina. Então, eu conheci a aquarela por meio mesmo do Instagram da Mica e eu fiquei encantada com o trabalho que ela desenvolvia e despertou o interesse, né, de se aventurar também nesse mundo artístico. No período da pandemia, eu acho que nós estávamos precisando, né, de fazer alguma coisa para distrair um pouco, né, para fugir das notícias, né, ruins. Então, conhecendo o trabalho da Mica e eu apenas começando, né, no mundo da aquarela, eu acho que ajudou bastante a desestressar, a ter um momento para nós, né. O que me fez me matricular no curso da Mica foi que eu admirava muito o trabalho dela. E como eu tinha, né, tido vontade de iniciar no mundo da aquarela, foi a oportunidade que eu vi de conhecer um pouquinho mais o trabalho dela e aprender muito, né, com ela. Aliás, eu estou aprendendo demais. Eu acho que o curso, né, ele ajuda tanto aqueles alunos que não sabem absolutamente nada, como aqueles também que já sabem e estão ali para aperfeiçoar a sua técnica. Então, praticamente foi com o curso da Mica que eu voltei a ver que eu era, sim, criativa, que era possível reavivar, né, esse sentimento artístico que eu já tinha. Estou gostando de ver aí porque os meus desenhos estão, de fato, evoluindo. Quando eu me insiro, né, diante ali da folha em branco, diante da aquarela, eu esqueço o mundo. Então, praticamente, eu consigo relaxar, eu consigo ficar ali praticamente horas diante do papel e realmente é desestressante, assim. Então, eu acredito que com a aquarela, realmente, a minha vida tenha mudado para melhor. Então, na verdade, eu definiria a aquarela como vida mesmo. Olha isso, que demais, né, gente? A Marina, ela se descobriu como uma pessoa criativa, né? Conseguiu descobrir essa artista dentro dela, né? E usar a aquarela como um momento, assim, para ela, para relaxar, né? Então, é isso que a gente falou muito ontem, né? De focar nessa questão de usar a aquarela como um hobby para relaxar mesmo, né? E esse último passo aqui que eu falei para vocês de se orgulhar, né? Que foi o que aconteceu com a Gica, que a gente mostrou ontem, a Edna, e hoje aqui com a Marina, que são alunas minhas do Clube da Mica, que eu mostrei aqui para vocês se inspirarem, para mostrar que realmente todo mundo pode, né? Cada uma dessas alunas minhas
tinha uma história diferente, né? Teve um processo de aprendizado com a aquarela diferente, mas foi muito legal para todas elas. E hoje eu quero que vocês continuem se orgulhando dessa jornada. Se vocês estão aqui hoje, gente, já é, nossa, muita coisa, sério, confia em mim. Eu tô muito orgulhosa por vocês estarem aqui nesse segundo dia. E bora continuar aí pro terceiro e pro quarto dia também, tá? Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a aquarela que a gente vai fazer, vou mostrar spoilers, porque a gente vai unir dois hobbies agora, a aquarela e a leitura. Então, quem aí gosta de ler, já me conta no chat, tá, gente? Eu peguei aqui um livro para demonstrar pra vocês a aquarela que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso spoiler. Vai ser um marca-páginas, tá, gente? Então, aqui tem dois, no caso, tá? Eu fiz dois modelos de borboletas diferentes aqui. Essa aqui é uma borboleta mais abstrata, mais solta, né, manchadona, que é uma coisa muito legal que a gente consegue fazer na aquarela. E esse aqui é um modelo de borboleta mais certinho, né, menos manchadão e mais, assim, com linhas mais retinhas, né. Daqui a pouco vocês vão entender melhor que são processos diferentes. E eu vou mostrar para vocês exatamente como a gente pode pintar essas borboletas. Então, esse aqui é o nosso spoilerzinho de hoje, né. Vocês vão poder fazer esse marca-texto, né. Aqui eu coloquei um barbantezinho, assim. E fica uma gracinha, né, gente? A gente consegue dar de presente, consegue vender também. Então, eu vou tirar aqui pra gente usar de referência, né, na nossa pintura. Pra gente poder começar. E não se esqueçam que no final da aula vocês vão receber um resumo com os principais pontos, tá? Então, no final aqui da live, a gente vai mandar o link pra vocês com o resumo aí dos principais pontos. Então, não precisa se preocupar. Então, gente, vamos focar aqui agora em relembrar os pontos, né, o passo a passo de ontem que eu falei para vocês aqui, os nossos 6 passos para a gente conseguir fazer aquarela e todo mundo aprender junto. Então, não adianta só você estar aqui, né, tem que se comprometer mesmo, tá, gente? Então, se você está comigo aí, coloca aí no chat hashtag eu também posso, tá, gente? Todo mundo pode fazer aquarela. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, que não tem barreira, não tem questão de idade, de ter talento ou de não ter. Então já coloca aí no chat, hashtag eu também posso, porque você também pode sim fazer aquarela. Então a gente vai retomar aqui os nossos pontos, tá? E você não veio até aqui para desistir, né, gente? Vamos lá. Se você tá aqui, com certeza você vai comigo até o final, tenho certeza disso. E eu tô te mostrando esses depoimentos aqui do Clube da Mica, justamente para vocês verem que é possível sim, para a gente continuar, né? Então, para você se comprometer de verdade, compartilhe aí as pinturas que você vai fazer ontem ou que você já fez, né? E as pinturas que você for fazer hoje também e amanhã, né? Lá na nossa comunidade exclusiva, tá, gente? Então, a gente tem a nossa comunidade exclusiva lá no Facebook, tá? Aqui dessa semana do Aquarelando, para vocês compartilharem. Olha só, uma galera aí colocando no chat hashtag eu também posso. E aí, gente, quando a gente compartilha, a gente se compromete, né? Aquela coisa, né? A gente posta a arte que a gente fez, a gente fica bem mais comprometido. Então, bora postar lá na comunidade, tá, gente? As artes que vocês forem fazendo, que eu tô acompanhando também tudo que vocês estão postando lá, tanto na comunidade do Facebook quanto no Instagram, tá? Então, eu quero que vocês tenham essa mesma experiência que as minhas alunas do Clube da Mica têm na nossa comunidade. Então, por isso que a gente fez essa comunidade aqui pro Aquarelando também. Então, agora, gente, vamos retomar aqui os passos, né, pra gente começar a pintura aqui das nossas borboletas, tá? Então, vou colocar o papel aqui mais no cantinho para vocês verem. E ontem eu falei para vocês, né, que para a aquarela sair do jeito que a gente quer, a gente precisa confiar no processo, ir com calma, ter paciência, né? E a gente precisa seguir esses 6 passos aqui essenciais, que inclusive calma e paciência está aqui na nossa etapa número 4, não sei se vocês lembram aí, a gente vai retomar. Então, o primeiro passo qual que é? Ter foco, mente tranquila e organização. Isso significa que a gente não pode estar nervoso, preocupado, estressado para começar a pintura. Então, relaxa aí, respira, não esquece da sua água, tá? Organiza a mesa com os materiais, daqui a pouco eu vou retomar um pouquinho aqui os materiais que a gente vai usar. A segunda etapa é a nossa análise de referências, tá? Então, a gente vai olhar aqui a nossa referência e pensar nas cores que a gente vai usar, né? No caso aqui, a gente vai ter bastante azul e vermelho para formar o nosso roxo, ou se você já tiver a cor roxa pronta, você pode usar o seu roxo pronto, mas a gente vai pensar aqui quais cores a gente vai usar para já preparar aí a nossa aquarela, tá?
E também a terceira etapa aqui é a preparação das tintas, que é justamente pegar ali as cores, né? Aqui, ó, se você estiver usando uma aquarela em bisnaga, já seleciona as cores que a gente vai usar, né? No caso aqui, ó, a gente vai usar o azul e a gente vai usar o vermelho também, porque o azul com o vermelho dá o nosso roxo, tá? Então, a gente vai usar principalmente essas duas cores aqui. E também o preto, né? Para fazer esses detalhes aqui, a gente acaba usando o preto, tá? Então, basicamente, essas três corzinhas aí já separa no godê de vocês, tá? Então, se a sua aquarela for em bisnaga, já coloca aqui no godê uma gotinha de cada tinta, ou se você fez a aula ontem, né, o seu godê já tá com a tinta ali, mesmo que a tinta tenha secado, é só colocar uma gotinha de água, tá? Então, a tinta aquarela é uma tinta que ela não se perde, mesmo quando você deixa ela aqui no godê e ela acaba secando, né, não é uma tinta perdida, tá? Se você coloca água ali, ela volta a funcionar perfeitamente. Na verdade, inclusive, se você coloca a tinta em bisnaga no godê e deixa secar, ela vira uma aquarela em pastilha. É a mesma coisa, que a pastilha tá seca, né? A gente tem que colocar água na pastilha para ela funcionar. Então, não se preocupem que vocês não perdem essa aquarela, tá? Então, já vamos colocar aqui as tintas, as nossas cores no godê para a gente começar. Eu aqui, no caso, vou usar a minha aquarela em pastilha, tá? Então, eu vou molhar aqui, eu vou molhar o meu pincel primeiro aqui no recipiente com água, tá? E eu vou colocar aqui uma gotinha de água no magenta, tá? Que é essa cor aqui. Vou molhar aqui ele para ele já umedecer. E vou colocar também uma gotinha de água no azul, tá? Esse azul aqui, que é chamado ultramarine. Que são as duas cores principais que a gente vai usar, tá? E também o meu preto aqui, para ele já ir umedecendo a pastilha, tá? Então, essa é a etapa aqui de preparação das tintas, tá? E aí a gente vai dar início à nossa pintura, e para isso a gente precisa de calma e paciência. Vocês lembram que eu falei que as primeiras camadas da pintura são as camadas base, né? Que a gente precisa ter um pouco mais de calma e paciência para as coisas acontecerem, para daí sim, quando a gente termina ali as camadas base, a gente entra na etapa 5, que é a etapa de finalização, que é quando a gente precisa ter persistência ali para detalhar a nossa pintura, deixá-la mais bonita, mais rica, porque se você desiste logo aqui na etapa 4, que são a etapa de camadas base, né? Você acaba não finalizando a sua pintura, não detalhando, aí você vai largar a sua pintura porque você acha que não está ficando legal, mas na verdade você nem terminou ela, e se você tivesse terminado, a pintura ia ter ficado legal. Então por isso que eu falo para vocês não desistirem, porque vocês precisam chegar na etapa 5 para ter certeza que a pintura vai ficar legal mesmo, porque quanto mais detalhe a gente coloca, mais bonita a nossa pintura fica, geralmente. Então, por isso que é importante a gente manter o foco ali, a persistência, para terminar essa pintura e não desistir, tá, gente? Se vocês desistirem, vocês não vão conseguir ver esse processo de evolução, né? E vocês vão perder a oportunidade aí de ter uma pintura muito legal, tá? Então, bora não desistir. E a nossa última etapa, como eu já falei para vocês aqui no começo, é a gente se orgulhar, porque a gente já tá aqui fazendo, já é um grande passo. Então, bora se orgulhar da nossa pintura, tá? Então, esses são os nossos 6 passos aqui retomados para vocês. E agora a gente vai começar aqui a nossa pintura. Então, eu separei aqui o meu papel. Cadê meu papel de aquarela? Tá aqui embaixo. Tanta coisa nessa mesa, né, gente? Peguei aqui o meu papel de aquarela e uma tesoura também pra gente recortar, porque a gente vai fazer um marcador, né? Se der tempo, a gente faz os dois, tá, gente? Mas só se der tempo, tá? Aí a gente faz os dois. Mas, por enquanto, a gente vai fazer só um, tá? E aqui eu tô com 2 pincéis, um grande e um pequeno, que nem eu mostrei para vocês ontem. Esse pequeno é número 2, o grande é número 6. E é interessante você usar pincéis redondos, tá? Porque eles são os mais indicados para aquarela. Temos aqui também os recipientes com água, para você umedecer a sua tinta, né? E o godezinho aqui pra gente fazer a nossa mistura de cores. Então, gente, eu vou fazer o que com essa folha aqui? Essa folha que tá aqui comigo é uma folha tamanho A5, igual a que a gente usou ontem, tá? Ou seja, ela é metade do tamanho de uma folha 4, que é a folha sulfite normal que a gente conhece por aí, aquele tamanho grandinho normal, né? Essa aqui é metade, então olha só como ela é menorzinha, né? Colocando aqui do lado do meu rosto, vocês têm uma noção melhor do tamanho dela, né?
mas ela é um papel 300 gramas, tá? Um papel específico para aquarela, um papel que é grossinho, tá? Então ele aguenta, ele resiste às aguadas da aquarela, por isso que é bem importante a gente usar o papel específico para aquarela, para a gente não se frustrar, não rasgar o papel, não ficar ondulando muito, tá? Então, os marcadores aqui que eu fiz, nada mais são do que essa folhinha A5 dividida no meio, ó. Vocês estão vendo que é exatamente 2 encaixadinhas aqui? Então, é isso que a gente vai fazer, vai cortar a folha 5 ao meio, tá? E só para vocês terem aí como base, quem quiser fazer do tamanho exato, essa folha aqui, ela tem 21 centímetros por 15, tá? Então, o nosso marcador vai ter 21 centímetros de altura por 7,5 mais ou menos de largura, tá? Cadê meu lápis aqui? Tá do lado. Eu vou só fazer uma marcação para a gente poder recortar certinho. Então, eu vou marcar aqui 7,5. Para a gente recortar já do tamanho, tá? Vou passar uma linha aqui. E vou recortar agora, tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês conseguirem recortar, né? Quem não tava com régua, com tesoura por perto, já pega lá pra gente continuar aqui. E no final a gente vai usar também um pedacinho de barbante, tá? Então, se vocês tiverem algum barbante, alguma fita de cetim, pra gente fazer depois o marcador de página com a fitinha, vai ser bem legal, tá? Então, eu já vou deixar separado aqui, já fica avisado aí se vocês tiverem alguma fitinha também. Então, aqui a gente tem os 2 pedaços de papel, né? Que inclusive, ó, já fica de tarefa de casa aí pra vocês fazerem o segundo marcador, tá? Caso não dê tempo da gente fazer aqui na live de hoje, tá? Mas a gente vai focar aqui em fazer esse primeiro, né? Uma coisa de cada vez. E eu já vou reservar esse outro pedacinho de papel aqui do lado, pra gente focar nesse aqui, tá? E já vou pegar os nossos marcadorzinhos aqui como referência, então a gente vai começar com esse aqui, tá? E do lado aqui a gente tem o nosso papel de teste. Vocês lembram que eu falei ontem que é importante a gente ter um papel de teste para testar a nossa cor antes de sair jogando ali na pintura, né? Por uma questão de segurança mesmo, né? Às vezes a gente faz a mistura aqui no godê, mas a gente não tem certeza se a cor tá boa, se ela não tá, se ela tá com a transparência que a gente quer ou não. Então é interessante a gente usar aqui o nosso papel de teste para ir testando as cores, a transparência como que tá, antes de pintar direto ali, porque isso evita também muita chance de erro, tá? Então, é a nossa segurança ali para tudo ocorrer da melhor forma possível, tá? Então, gente, eu vou começar fazendo essa pintura com o meu pincel, que é um pouquinho maior, tá? Porque a gente vai começar fazendo as asas da borboleta. Então, eu vou deixar esse pincel menorzinho para fazer detalhe no final, tá? Mas, por enquanto, a gente pode começar aqui com o pincel maior. E a gente não vai precisar fazer nenhum rascunho, nenhum esboço. Assim como a nossa aula de ontem, a gente vai direto para a pintura, tá? Então, pode confiar em mim, tá, gente? Vai dar tudo certo. E, ó, vou começar aqui molhando meu pincel, tá? Sempre pincel bem úmido. O paninho também está aqui junto comigo, tá? Pra gente tirar o excesso de tinta, de água, se precisar. Então, aqui, ó, eu já vou pegar o meu magenta e o meu azul e vou fazer a misturinha aqui no godê, tá? No caso, essa borboleta aqui, ela é mais azul, né? Então, a gente vai focar um pouco mais no azul e vai deixar o vermelho, o magenta para depois, tá? Então, por enquanto, vocês podem focar no azul, tá? Vou colocar o azul aqui no meu godê. E olha só, gente, uma dica legal para vocês saberem se a aquarela tá, assim, num equilíbrio bom de tinta e água, tá? Se a sua aquarela for em bisnaga, aqui, ó, deixa eu pegar a bisnaga para vocês verem. A tinta em bisnaga é mais fácil você usar ela grossa demais, tá? Então, toma cuidado, se a sua tinta for em bisnaga, coloca bem pouquinho de tinta e bastante água, tá? No caso da pastilha, como a pastilha já tá seca, é um pouco mais difícil da gente acabar exagerando na tinta, né? Então, é mais fácil, um pouco mais fácil de lidar com a aquarela em pastilha. Então, ela já fica bem molhada, ó. Vocês estão vendo aqui que no meu godê a tinta escorrega, porque tem bastante água, né? Então, a sua tinta precisa escorregar aqui no godê, ó.
Inclusive, uma dica aqui que eu não falei ontem para vocês, né? Estou falando agora aí um segredinho da aquarela, que a tinta aqui, ó, no godê, ela precisa estar escorregando como se fosse uma água mesmo, né? Então, aqui eu coloquei o azul. Vou passar esse azul no meu papel teste para ver como que ele tá. Olha só como ele tá, bem transparente, do jeito que eu quero mesmo. A ideia é a gente fazer o início aqui das asas da borboleta bem transparente, tá? Então, eu vou até deixar mais transparente que isso aqui, tá? Vou colocar mais água aqui no meu godê, mais uma gotinha aqui, mais um pouco ainda. Vou até fazer um espaço separado aqui, porque como esse aqui está muito concentrado, a gente vai ter que colocar muita água aqui para tirar a concentração dele. Então, é melhor a gente puxar ele para um outro canto aqui, para ele ficar bem transparente. Então, vamos testar como que ele está agora. Olha só a diferença que já deu, tá vendo? Bem transparentinho, ó, um azul bem clarinho. Lembrando que na aquarela, quanto mais água a gente coloca, mais clara essa cor vai ficar. Então, como que a gente clareia as cores na aquarela? É justamente colocando mais água. Mais um segredo aí novo dessa aula, tá, gente? Para clarear as cores, sempre a gente usa a água e não o branco, tá? Na aquarela, a gente raramente usa branco. O branco é uma cor muito opaca na aquarela, então vamos usar água, tá? E aqui nesse azul, eu vou colocar um pouquinho de vermelho nele, de laranja, na verdade, mas bem pouquinho mesmo, quase que um nada, assim, só para escurecer um pouco esse azul, tá? Mas é bem pouquinho, tá, gente? Se vocês exagerarem no laranja, essa mistura vai virar marrom, mas se você colocar bem pouquinho, você só vai escurecer esse azul, tá? Então, vamos testar aqui como que ele ficou agora. Olha só, então assim já tá legal pra gente começar. Então aqui vamos fazer a primeira asa dessa borboleta, tá? Então a gente vai fazer esse formato aqui um pouco mais triangular. Então a gente sobe aqui pra cima, desce aqui e encaixa, né? Como se fosse um triângulo meio arredondadinho, né? As pontas dele são meio arredondadas. É isso aí que a gente vai fazer. Lembrando daquela dica que eu falei ontem pra vocês, que se formar poça de água, tira o excesso na toalhinha, tá? Então aqui, ó, tô com a minha toalhinha, vou tirar o excesso aqui, ó, vou absorver e vou sugar aqui, né, com um pincel, como se fosse um aspiradorzinho, o excesso de tinta e de água, né, dessa pocinha que formou aqui. Mas lembrando que você só precisa fazer isso se você exagerou ali na água e na tinta, tá, gente? E acaba formando aquela pocinha ali em cima. Então, a gente fez a primeira asa aqui, a gente vai repetir do outro lado a outra asa de cima. E aí, a gente vai deixar um espacinho entre as duas asas aqui, ó. Elas não estão ligadas. Tem um espacinho bem pequeno ali, que é onde a gente vai fazer o corpo da borboleta depois, tá? Então, é como se fossem dois triângulos, um virado para o outro, né, assim, espelhados, né? E esse espacinho aqui no meio que a gente vai usar depois para fazer o corpo dela. Agora a gente vai esperar secar um pouquinho aqui para a gente fazer a asa de baixo só depois, tá? Para dar o efeito que a gente quer. Então agora a gente vai fazer as duas asas de cima dessa borboleta de baixo. Então eu vou fazer também, e aí você pode fazer ela mais de ladinho, inclinada, né? Para ela ficar em posições diferentes. Então aqui eu vou girar um pouquinho o meu papel para ficar mais fácil de fazer esse triângulo. E vou fazer aqui, ó, o primeiro assim, mesma coisa, tá? Dá um espacinho ali e faz o outro aqui da mesma altura, do mesmo tamanho, só espelhado. Aí. Olha só, um ficou mais escuro que o outro, mas não tem problema, tá? A aquarela tem essa espontaneidade, assim, né? Tudo muito natural. Pode deixar assim mesmo, depois fica um resultado maravilhoso, tá, gente? Então, aqui, as primeiras asinhas aqui já estão secando, tá? E a gente vai fazer as asinhas de baixo aqui agora. Então, vou pegar a aquarela aqui de novo. E a gente vai fazer as de baixo. Agora, a de baixo, ela vai ser o mesmo triângulo, só que essa pontinha dele aqui vai estar apontada para cima, tá? Então, a gente vai pegar ele por aqui. E aí, nessa parte aqui, ó, você pode deixar um espacinho entre os dois, tá?
ele fica um espaço aqui, sabe? Ele não gruda um no outro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E você pode descer bem aqui esses dois, tá? Então, eles vão descer aqui para baixo, né? Então, ele fica um triângulo como se estivesse apontando ali para cima, né? E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer as duas asas de baixo. Então, vou inclinar aqui o meu papel de novo para ficar mais fácil, né? Ficar retinho para mim. E desce aqui, sobe. E aí, esse cantinho aqui, você não esbarra um no outro. Deixa ele abertinho mesmo. E aqui desse lado também. E aí, é só completar. Agora, gente, a gente vai esperar um pouquinho aqui, dar uma secadinha, tá? Pra gente ir pra nossa segunda etapa. Que a gente vai começar a dar uma escurecida ali nas asas, tá? Então, agora eu vou pegar um pouco mais do azul, pra gente deixar essa mistura com uma concentração um pouquinho maior, tá? Então, vou pegar aqui um pouquinho mais do meu azul, no godê, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vocês estão vendo, né? Vou pegar um pouquinho mais do meu azul e vou jogar aqui na mistura, olha só como ele ficou bem mais forte. Estão vendo? E, ó, vou jogar aqui no meu papel teste pra gente ver. E vou colocar por cima da onde a gente fez antes. Olha só como ele deu diferença, né? Ele ficou bem mais forte agora. E eu vou colocar um pouquinho de laranja de novo aqui, pra deixar esse azul mais escuro, tá? Então, vou misturar aqui. Ele ficou quase que um roxinho, né? Mas já tá legal pra gente usar. E agora, gente, eu vou umedecer a asa da borboleta. Então, você vai pegar aqui o recipiente com água, dar uma umedecida aqui no pincel. Lembra que eu falei pra vocês que a gente usa muita água na aquarela, né? Então, a gente vai umedecer aqui o pincel e vai passar por cima da asa, tá? Tenta não esfregar muito, porque na aquarela, se a gente esfrega o pincel ali em cima, ele acaba abrindo o caminho para essa aquarela e limpando a aquarela, né? Então, a gente só vai passar a água ali uma vez só, tá? Com bastante calma, vai umedecer o pincel. Não precisa ensopar, tá? Então, umedece o pincel e tira o excesso aqui na toalhinha, para você não formar nenhuma poça de água ali. E a gente vai passar aqui um pouco de água nessa primeira asa aqui de cima, sem passar na asa de baixo, tá? Só nessas primeiras asas aqui de cima. Para umedecer o papel aqui. Porque o que a gente vai fazer agora com esse papel úmido? A gente vai jogar uma gotinha da nossa cor escura. Então, aqui a gente tem uma nova técnica na aquarela, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa tinta mais escura e vou jogar aqui nessa parte aqui da borboleta que tá molhado. E com isso, essa tinta ela vai começar a se espalhar por tudo que tá úmido ali. Então, vocês estão vendo, ó, como a tinta vai abrindo o caminho, ela vai se espalhando. Então, a gente umedece justamente para a gente conseguir escurecer ali aquela região e ele formar esse gradiente super legal da aquarela. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa com essa asa, mas em vez de fazer nesse cantinho de cá, eu vou fazer nessa parte de dentro aqui. E por isso que eu falei para vocês tomarem cuidado para não umedecerem a asa de baixo. Porque se a gente umedece a asa de baixo, essa tinta escura ela acaba indo também para a asa de baixo, né? Porque a aquarela ela vai correndo, percorrendo o caminho da água, né? Como se fosse um rio. Então, a gente tem que tomar cuidado para passar água somente aonde a gente quer realmente fazer esse efeito, tá? Então, aqui eu vou tirar um pouco do excesso para ele não formar nenhuma pocinha ali. E aqui a gente já está formando um gradiente, né? Então, eu vou também fazer a mesma coisa aqui na asa de baixo, vou dar uma umedecida aqui. É uma umedecida de leve, tá, gente? Não precisa entupir de água aí na pintura de vocês, senão vocês vão ter que tirar o excesso ali depois, tá? E aqui também, mesma coisa. Vou colocar um pouquinho da cor escura aqui.
vai dando umas batidinhas que ele já começa a espalhar a cor ali, tá? Então, eu vou pegar mais um pouquinho aqui do meu godê. Usar o papel teste aqui para ver como tá ficando e vou depositar aqui, né? A gente vai depositando essa tinta, dando batidinhas bem suaves. Então, aqui em cima eu vou colocar mais um pouquinho também. Como a aquarela, né, quando a gente molha ela assim bastante, ela demora para secar, a gente consegue trabalhar com essa técnica por alguns minutos, né, porque o papel continua úmido. Então, aqui eu vou aplicar assim, dar batidinhas aqui na aquarela, para essa tinta mais escura ir se espalhando. E vou fazer a mesma coisa aqui com essa asa de baixo, vou dar uma umedecida nela. E vou dar batidinhas aqui com a nossa cor mais escura para essa tinta se espalhar. E aí a gente consegue fazer gradientes muito lindos na aquarela justamente com essa técnica, tá? Então, nessas 3 asas aqui, eu coloquei a parte escura ali no centro, né? E nessa outra asa aqui, eu coloquei a parte escura no cantinho ali da asa. O Paulo comentou, com a Mica tudo parece tão fácil. Olha só, Paulo, tá ficando muito legal, né? Depois eu quero ver as pinturas de vocês lá na nossa comunidade. E eu vou repetir, gente, a mesma coisa aqui na borboleta de baixo, tá? Mesma coisa, a gente vai umedecer aqui a asa de cima. Dá uma umedecida suave, lembrando de não exagerar na água, tá? Mas caso você exagere na água, é só fazer aquele truque que eu falei pra vocês do pincel, né? De usar o pincel para sugar o excesso de água. Vou dar aqui umas batidinhas com a cor escura, para ir depositando essa tinta. E você pode, inclusive, usar o pincel úmido para esfumar. Então, a gente limpa aqui o pincel na água, tira o excesso dele na toalhinha, aqui ó, minha toalhinha, sempre presente a toalhinha, tá, gente? A gente usa a toalhinha na aquarela de 30 em 30 segundos. Vocês vão perceber que a gente usa muito, tá? Então, é um material essencial. Então, eu vou tirar aqui o excesso da umidade na toalhinha e aí a gente vem aqui para esfumar. Então, a gente consegue esfumar na aquarela usando o pincel limpo, tá? Agora, eu vou repetir aqui nas outras asas. Vou passar aqui uma camadinha de água, de umidade, né? Para deixar essa asa úmida, para a gente conseguir aplicar a tinta mais escura. Ó, no meu godê aqui, minha tinta tá acabando, então eu vou preparar de novo. Vou pegar o azul, um pouquinho do laranja para escurecer. Um pouquinho mais de azul, para não ficar marrom. Ó, aqui ele tá puxando pro marrom, né? Então, eu vou colocar um pouco mais de azul. Aí, a gente vai temperando a nossa cor. Aí, foi. Agora, eu vou aplicar aqui nesse cantinho, ó, onde a gente umedeceu. E, naturalmente, gente, quando a gente umedece a nossa aquarela e a gente aplica uma tinta, ela se espalha, sabe? Então, é uma técnica muito legal pra gente fazer esses gradientes de cor, sabe? Inclusive, se você achar que o seu não tá muito escuro, espera secar um pouquinho ali, 1 minutinho, e passa de novo, tá? E depois você pode vir aqui com o pincel úmido para dar uma esfumada nessas cores, igual eu tô fazendo agora. Então, se você achar que o seu não tá formando um gradiente tão suave, pega o pincel úmido ali e ajuda a tinta a se espalhar, ajuda a esfumar, que com certeza vai fazer bastante diferença. Então, aqui agora eu vou passar nessa asa de baixo. E na outra asa de baixo também. Vou pegar aqui a nossa tinta e vou depositar dando batidinhas, tá, gente? Sempre batidinhas para depositar a tinta. Porque na aquarela, se a gente passa o pincel, a gente vai puxando esse pigmento como se fosse uma vassoura, né? A gente vai puxando a tinta. E quando a gente dá batidinhas, a gente vai soltando a tinta ali no lugar. Então, ela fica a tinta paradinha ali, em vez de espalhar ela, e por isso que a gente usa muito batidinhas na aquarela, em vez de só ficar passando o pincel normalmente, tá? Então, aqui eu vou dando batidinhas. E, ó, vocês estão vendo que nesse cantinho aqui, a tinta, ela não se espalhou muito, né? Então, eu vou ajudar a tinta a se espalhar. Vou pegar meu pincel úmido, vou tirar o excesso de água aqui na toalhinha
e vou vir com ele aqui empurrando essa tinta para ajudar ela a se espalhar. E aqui é a mesma coisa, ela ficou meio paradinha no lugar, então vamos ajudar ela, né? E aqui eu vou inclusive colocar um pouco mais de tinta, de pigmento, para ela ficar um gradiente um pouquinho maior, né? Porque ele ficou bem no cantinho aqui. Então vamos espalhar um pouco mais ele aqui. Então olha só que lindo, né, gente? Olha só, a Isabela comentou: Mica, eu amo suas técnicas, elas salvam a minha vida. Que bom, Isa, é exatamente a minha intenção aqui, tornar as coisas mais descomplicadas para vocês, mais fáceis e provar justamente que todo mundo consegue fazer aquarela, viu, gente? Então agora, se a gente retomar as nossas etapas aqui, vocês lembram das nossas etapas, né? A gente acabou de sair aqui da parte 4, que é a nossa camada base, que é onde a gente precisa ter calma e paciência. Então aqui a gente já fez as camadas base da nossa borboleta, e agora a gente vai para a etapa 5, que é a nossa etapa de finalização. Então, a gente vai detalhar essa borboleta agora para a nossa etapa 5. Então, agora vamos manter aí a persistência. E agora o que eu vou fazer vai ser trocar para o meu pincel menorzinho, tá? Olha só, o Rogério já falou, nossa, que orgulho da minha arte. Olha só, Rogério, isso que você nem terminou ainda, né? A gente só está na metade do caminho aqui. Agora eu vou trocar o meu pincel do maior para o menor. Então, eu vou deixar o maior de lado agora, a gente não vai mais usar ele por enquanto. E eu vou pegar o meu pincelzinho menor, tá, gente? Esse pincel aqui é número 2, tá? Então, vou umedecer o meu pincel porque ele tá seco. E a gente não usa pincel seco na aquarela, tá, gente? Por favor. Opa, minha mão tá tampando aqui. Vou umedecer o meu pincel pra gente começar a fazer os detalhes, tá? Por enquanto, a minha borboleta ainda tá úmida, tá? Na aquarela, a gente sempre faz essa observação se o papel tá úmido, se a tinta tá úmida ou não, antes da gente continuar. Porque tem algumas técnicas aí, inclusive amanhã a gente vai aprender uma técnica disso que eu tô falando, que a gente vai precisar sobrepor camadas, e se uma camada estiver úmida, a gente ainda não consegue fazer ela, então a gente tem que esperar secar para ir para a próxima, tá? Mas isso eu vou ensinar vocês amanhã, tá? Então não percam a aula de amanhã, que vamos ter novas técnicas de aquarela, ainda mais legais, né? Para vocês irem complementando aí o aprendizado de vocês, né? Porque essas aulas eu preparei elas em níveis, né? Então a gente vai evoluindo em cada aula que passa, tá? Então amanhã a gente vai ver essa técnica aí, mas a gente sempre observa aqui se a aquarela tá úmida, se ela não tá, antes da gente continuar, tá? Então agora a minha aqui tá quase secando, né? Se você usar uma fonte de luz, um abajur ou até a lanterna do seu celular, você consegue ver certinho se a sua pintura tá brilhando, né? Porque a água brilha, né? Então a gente consegue ver se a pintura ainda tá úmida ou não. Mas agora a gente pode aqui avançar para a próxima etapa, que a gente vai usar o nosso pretinho para fazer o corpo da borboleta e os detalhes, tá? Então aqui eu vou pegar o meu pretinho, vou colocar no meu godê. Gente, eu tô morrendo de rir com os comentários de vocês aqui. O Gustavo falou, achei que ia dar tudo errado, mas com Mica Serur nada dá errado. Até parece, né, Gustavo? Quando eu tava aprendendo aquarela, eu já fiz muita coisa errada. Muita coisa errada mesmo. Mas o importante é a gente não desistir, né, gente? Se a gente desiste, como é que vai dar certo? Não tem como dar certo, né, se a gente desiste no meio do caminho. Então, assim, eu vou colocar o meu pretinho aqui no godê, tá, gente? Pra gente fazer o corpo da borboleta. Então, olha só, no papel teste aqui, como que tá esse preto? Ele tá assim, ó. Bem concentradinho, né? Estão vendo que ele tá bem escurinho? Então, bora continuar aqui. Então, agora... Opa, chutei a mesa aqui, não sei se vocês escutaram, gente. Eu tô com tudo aqui. Agora, ó, vou pegar o meu pincel fininho e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui a cabeça da borboleta. Então, a gente vai fazer uma bolinha entre as duas asas de cima, tá? Ó, entre as duas asas de cima, beleza? E vou fazer aqui nessa de baixo também, a bolinha entre as duas asas de cima. E agora a gente vai puxar o corpo para baixo, tá? Então a gente faz um formatinho aqui
mais gordinho no meio e ele vai afinando, tá? Lembrando, tá, gente, que é importante a sua asa estar seca, tá? Se ela não estiver seca, pode ser que esse preto ele acaba se espalhando ali pra dentro, mas também não tem problema, porque dá um efeito muito lindo. Então, vocês estão percebendo que na aquarela, tudo que você fizer vai ficar maravilhoso, né? Porque se você mancha, ela fica bonita, se você não mancha, ela também fica bonita. Então, de qualquer forma, dá tudo certo, tá? Então, aqui eu vou puxar esse outro corpinho aqui da borboleta pra baixo também. Lembrando que ele é mais gordinho ali no meio e ele vai afinando ali, ficando mais comprido no finalzinho, tá? No final é quase que uma linha só, né? E agora as anteninhas. As anteninhas a gente vai fazer bem fininha, então tenta deixar a sua mão bem leve, tá? Segurar o pincel com cuidado para a gente conseguir fazer as linhas bem fininhas das antenas. Então eu vou puxar aqui bem fininho, com bastante cuidado, tá? Tranca a respiração nessa hora, brincadeira, tá, gente? Respira fundo aí. Não pare de respirar para fazer isso, mas nessas horas a gente precisa se concentrar para fazer uma linha bem fininha. E na pontinha da antena eu vou fazer uma bolinha bem pequenininha, não sei nem se vocês vão enxergar, ó, vocês estão vendo ali que é um pontinho de nada, né? E vou fazer a outra anteninha aqui. E mesma coisa aqui na outra borboleta. Eu fiz uma anteninha menor que a outra aqui. E olha só, gente, agora a gente vai para os nossos detalhes. Então, o que a gente vai fazer vai ser contornar as asas, né, com o nosso pretinho aqui. Ó, a Lana comentou, estou orgulhosa, já consegui ver minha evolução de ontem para hoje. Olha só que legal, né, gente? Eu sempre falo para vocês isso, que a aquarela, toda vez que a gente pinta, a gente melhora. É uma coisa assim, como toda atividade, né, cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai ficando melhor. Então, pode ser que ontem você tenha tido alguma dificuldade, mas hoje vai ficando mais tranquilo, né? A gente vai dominando ali a aquarela, a gente já teve esse primeiro contato, então a gente consegue trabalhar com ela de uma forma um pouco mais fácil, né? E a gente vai se acostumando aos poucos e vai ficando mais fácil também. Então, aqui eu vou pegar o pretinho, pra gente fazer esse contorno aqui da borboleta. E o que a gente vai fazer vai ser aqui, ó, pegar essa asinha da esquerda de cima e contornar só aqui a parte do lado, tá? Só a partezinha do lado, não precisa fazer em cima nem embaixo por enquanto, tá? Só que além de contornar, eu vou fazer umas ondulações aqui pra lá e pra cá. Então, eu fiz como se fosse uma ondulação ali, né? E eu vou fazer um contorninho aqui também, uma linha fininha, perto do corpo dela, né? Não sei nem se vocês vão conseguir ver. Bem fininho assim, bem suave, tá, gente? E mesma coisa aqui do outro lado da asa, a gente contorna aqui a lateral dela e faz essa ondulação para ficar um contorno mais grossinho na asa ali dos dois lados, tá? E mesma coisa embaixo. A gente vai fazer essa ondulação aqui, que é como se fossem as manchinhas, né, que as borboletas têm nas asas. E nessa outra asa aqui também. Então, faz o contorninho e faz essa ondulação. Só que nessas duas asas de baixo, a gente vai contornar ali onde divide uma asa com a outra, ó. Vocês estão vendo aqui? A divisão de uma asa para outra, porque é como se a asa de baixo tivesse por cima da asa de cima, nesse caso aqui, tá? Então, a gente vai fazer o contorninho aqui, separando as duas asas, né? E mesma coisa aqui na borboleta de baixo. Então, a gente vai contornar todas as asas e fazer aquela ondulação que eu falei pra vocês. Faz ondulação aqui. E depois a gente contorna ali a asa de baixo, só de baixo mesmo, onde ela entra em contato com a asa de cima. Aí, ó, viu? Estão acompanhando, né, gente? Agora eu vou pegar um pouco mais aqui de água para molhar aqui o meu preto, porque ele já tá secando.
É super normal as tintas irem secando, né, no godê, conforme o tempo vai passando, né? Porque a tinta aquarela ela seca bem rapidinho, assim, principalmente no godê. Inclusive o meu azul aqui, ele já tá seco, ó. Se eu passar a mão aqui, não sai nada, ó, ele já secou aqui. Então, às vezes a gente precisa ir colocando um pouquinho mais de água no godê para ativar essa tinta de novo. Olha só, a Vitória falou que a segunda borboleta dela ficou melhor que a primeira, mas é sempre assim, né? Sempre, sempre, sempre. Inclusive, na aula de ontem, todo mundo estava falando que a segunda rosa estava ficando melhor que a primeira, a terceira rosa estava ficando melhor que a segunda, e assim por diante. Toda vez que a gente vai pintando, vai ficando melhor. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, não desistam, tá? Então, agora que a gente fez esse contorno aqui, a gente vai fazer as manchinhas que tem ali dentro das asas. Então, é como se fossem bolinhas, né? Vou molhar um pouquinho mais aqui o meu godê, a tinta preta. E a gente vai fazer pintinhas, tá? Então, agora pode soltar a criatividade aí de vocês, fazer quantas pintinhas vocês quiserem. Eu vou fazer 3 aqui nessa asa de cima, tá? 2 aqui nessa asa do lado. Uma grande aqui nessa asa de baixo, né? E não precisa ser bolinhas perfeitas, tá, gente? A ideia é que sejam manchas bem soltas, bem abstratas mesmo, bem orgânicas. Não precisa ser bolinhas perfeitas, tá? Vou fazer uma outra aqui desse lado de cá. Olha só, a Bia comentou que ela tá percebendo a evolução dela. Gente, isso é muito legal, fico super feliz com isso, porque é isso que eu sempre falo pra vocês, né? Cada vez que a gente pinta, a gente vai realmente melhorando. E por isso que é importante não rasgar as pinturas que a gente não gosta. Eu sei que tem muita gente aí que com certeza já pensou em rasgar pintura, ou até que já rasgou alguma pintura que fez. Eu já fiz isso, tá, gente? Já rasguei muita pintura minha que eu não gostei. Já chorei por pintura que eu achei que ia ficar bom e não ficou e acabei me frustrando, tá? Mas eu falo pra vocês, guardem as pinturas, mesmo que vocês não gostem, porque depois vocês vão poder ver a evolução de vocês. Se vocês jogarem a pintura fora, vocês não vão conseguir ver depois a evolução para comparar, tá? Então guardem aí as pinturas, mesmo que vocês não gostem, porque depois vai ser muito legal vocês compararem na evolução com o tempo. Então aqui eu vou fazer 2 pintinhas, uma aqui desse lado de cá. Mas se vocês quiserem fazer mais, podem fazer também, tá? Essa parte da pintura é bem livre, assim. E olha só, agora, o que a gente vai fazer vai ser esses risquinhos aqui. Estão vendo na nossa pintura de referência? Então, eu vou deixar a minha tinta um pouquinho mais aguada, um pouco menos escura, colocando um pouco mais de água nela, para essas listras não ficarem muito pesadonas, sabe? Muito pretas. Então, a gente deixa bem pretinho, assim, esses contornos e as bolinhas que a gente fez, tá? Mas esses risquinhos que a gente vai fazer dentro da borboleta, vamos deixar eles mais fraquinhos, para eles não chamarem tanta atenção, tá? Então, eu vou colocar mais água aqui no meu pretinho. Vou testar aqui no meu papel teste como que tá essa cor aí. Então, olha só, vocês estão vendo que ela já tá bem mais fraca comparado com o nosso preto inicial? Então, é exatamente isso que eu quero, tá? Então, é essa cor aqui que a gente vai usar para fazer esses risquinhos. E agora a gente vai começar fazendo os risquinhos aqui. Então, eu vou fazer um risquinho bem aqui no meio, mais um aqui, mais um aqui. E desse lado a mesma coisa, um para lá, um para cá, um mais aqui em cima. Essa parte dos risquinhos, gente, também é bem livre, tá? Se vocês quiserem fazer mais, fazer menos, mas a gente puxa o risquinho sempre aqui do início, né, das asas aqui, onde tá grudadinho com o corpo dela, indo para baixo, como se fosse as folhinhas que a gente fez ontem, né, das flores. A gente vai puxando esses risquinhos. Que é um detalhezinho da pintura que fica super legal, né? Então, a gente vai fazendo vários risquinhos aqui. Vou fazer outro aqui embaixo, tá faltando aqui.
Vocês estão vendo, né, gente? Esses risquinhos dá todo o nosso tchan ali para a borboleta. Faz toda a diferença. E aí a gente vai fazendo ajustes finais também, caso a gente ache que precisa arrumar alguma coisinha de repente, né? Que é justamente a nossa etapa 5 de finalização, né? Que quanto mais detalhe a gente coloca, a nossa pintura vai ficando mais legal. Então aqui, ó, alguns risquinhos estão secando bem clarinhos, então eu vou reforçar eles. Ó, estão vendo aqui que eu tô deixando os risquinhos um pouco mais escuros agora. Conforme a gente vai sentindo necessidade, né? Inclusive, vendo aqui, eu acho que a gente podia escurecer um pouquinho o canto dessa asa aqui, ó. Vocês estão vendo que ela secou meio clarinha, assim, né? Podia estar um pouquinho mais escuro. Então, eu vou fazer justamente isso agora. Vou ativar aqui minha tinta, que tá seca já no godê, com água. Ó, já voltou a vida aqui a tinta. Vou colocar um pouco mais de azul, um pouquinho de laranja para escurecer esse azul. Um pouco mais de azul. E eu vou passar aqui nesse cantinho da asa para escurecer um pouco mais ele aqui. E vou umedecer o meu pincel para espalhar essa tinta aqui, para ajudar ela a se espalhar. Mas isso é uma questão de ajuste que eu tô fazendo aqui, tá? Não quer dizer, por exemplo, que você precisa fazer isso. Isso é uma coisa que vocês vão olhar ali na pintura de vocês e vão pensar, né? Se a borboleta de vocês já tiver com a asa bem escurinha ali no cantinho, vocês até não precisam arrumar. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês que a gente tem sempre a oportunidade, né, de corrigir algumas coisas que a gente achou que não ficaram tão boas. Então, por exemplo, no cantinho aqui dessa asa, eu também vou dar uma escurecida aqui. E vou vir com o meu pincel úmido para ajudar essa tinta a se espalhar também e dar uma esfumada nela. Então, várias coisas que a gente não gosta muito, a gente consegue ir arrumando aos poucos, tá? Então, aqui eu vou espalhar um pouco mais a tinta. Nessa asa de baixo aqui, mesma coisa. Ó, eu aplico a tinta. Tiro o excesso de água aqui do pincel, né? Para ajudar ela a se espalhar e dar uma esfumada. Então, se vocês quiserem fazer isso também, vocês podem, tá? Se vocês acharem que as asinhas ficaram muito clarinhas, a gente pode ir escurecendo. Então, aqui também nessa de baixo, ó, aqui até que tá bem escuro, né? Tá legal, formou esse gradiente, ó. Vocês estão vendo que ela tá indo do escuro ali pro claro. Então, aqui tá legal. Eu acho que dá pra gente melhorar essa asa aqui desse canto, tá? Então, aqui eu vou escurecer esse cantinho dela. Então, aqui são ajustes finais, né, gente? Só pra gente deixar a nossa pintura ainda mais bonita. E por isso que eu falei pra vocês da persistência, né? É a gente olhar ali pra nossa pintura e analisar o que a gente pode melhorar. Porque, às vezes, a gente fala, ah, eu não gostei da minha pintura. Tá, mas você pode olhar para ela e analisar o que você pode fazer ali para melhorar, né? Porque aí você pode sair com uma pintura bem mais bonita, né? Então, a gente sempre vai fazendo essas correções e esses ajustes para deixar a nossa pintura ainda melhor. Então, aqui agora que a gente finalizou a borboleta em si, a gente vai fazer esse efeito aqui das manchinhas, tá? Então, para isso, a gente vai pegar o nosso pincel maior, de novo. O meu pincel aqui, número 6. Olha só, a Sebastiana falou, já amava pinturas, agora com as aulas da Mica nem sei mensurar o que estou sentindo. Olha só, Sebastiana, depois eu quero ver a sua pintura lá na comunidade, viu? Ou no Insta. A Lubiana falou, lindas as minhas. Gente, eu tô muito feliz que vocês estão gostando, tá? De fazer as borboletas aí. E olha só, essa parte é muito divertida, porque a gente vai fazer essas manchinhas aqui agora. Então, para fazer essas manchas, a gente vai precisar de bastante água aqui no nosso godê, tá? Vou pegar um pouco mais do magenta agora, o vermelho, né? Para deixar a nossa mistura mais roxinha. Vou pegar mais água ainda. Ó, bastante água, vocês estão vendo, né, gente? A quantidade de água aqui. E agora é muito legal, gente. Agora é a hora da bagunça. A gente vai sair jogando tinta para todo lado aí, tá?
Então, eu vou pegar aqui o meu pincel bem molhado, tá? Bem molhadão, bem carregado. E eu vou dar batidinhas assim, ó. Vou colocar meu dedo aqui e vou bater o pincel dessa forma, tá? Então, bora lá? Ó, dedo aqui, você vai bater aqui a parte de ferro do pincel no seu dedo, tá? E aí as gotinhas vão cair aqui na nossa pintura, tá? Então, vou pegar aqui um pouco mais de azul. E por isso que é importante o pincel estar bem molhado, tá? Para as gotinhas realmente caírem ali. Então, olha só. A gente vai fazendo dessa forma aqui, ó. E aí você vai mudando de lugar, né? Faz mais para cima, mais para baixo. Para as gotinhas irem soltando. E aí ele geralmente faz gotinhas bem pequenas, né? Então a gente vai fazer as gotinhas maiores manualmente. Então, ó, vou fazer uma manchinha aqui, ó. É só encostar o pincel e deixar ali a água escorrer, né? Não precisa fazer uma bolinha perfeita, já que a ideia é que pareça uma manchinha, né? Então, vou fazer uma aqui nesse cantinho, só encosta o pincel que a água já desce ali, né? Fazer uma outra aqui em cima, mais uma aqui embaixo. Fazer uma com uma cor um pouquinho mais roxinha aqui. E aí a gente vai adicionando essas gotinhas aqui. E olha só que legal, gente, o efeito que dá. Super legal essa técnica, né? Inclusive, de novo, se o seu acabar formando pocinha, é só você vir aqui com o pincel, né? Tira o excesso da umidade na toalhinha. E coloca o pincel ali em cima da gotinha para ele absorver, ó. Então, absorveu, limpa, absorveu de novo, limpa na toalhinha. Então, aqui esse meu formou uma pocinha bem grande, assim, que ia demorar muito para secar. Então, a gente pode fazer isso para ajudar a secar um pouco mais rápido, sabe? Então, aqui absorvi também. Esse de baixo, ele também tá com pocinha. Então, a gente vai fazendo isso para não ficar ali muita água, né? Porque aí, se a gente deixa aquela pocinha ali parada, ela demora, tipo, 5, 10 minutos para secar, né? E aí, se você esbarrar ali, pode acabar manchando. Então, é melhor a gente evitar. Então, eu faço essa técnica aí de usar o pincel ali para sugar esse excesso de tinta. E aí, a gente já fez as nossas manchinhas aqui agora. Vamos esperar secar aqui um pouquinho, né? Para não ter risco da gente acabar esbarrando a mão aqui e manchando. Olha só, a Patrícia falou, quero spoiler de amanhã, tô ansiosa. Olha só, Patrícia, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, está aqui na minha mesa, vou mostrar o spoiler de amanhã. Então, aguardem. Gente, a pintura de amanhã ficou tão fofa, vocês não vão acreditar. Ó, pra gente finalizar aqui a nossa pintura, a gente vai fazer esse furinho aqui em cima para colocar o barbante, tá? Então, eu vou pegar um estilete aqui, tá? Pelo amor de Deus, se você for menor de idade aí, né? Se você tiver menos de 12 anos de idade, chame um responsável para usar isso aqui, porque isso aqui é muito afiado, gente. Já me cortei com isso aqui, inclusive. E olha que eu tenho 23 anos, né? Então, não tem nem idade pra gente se cortar com estilete. Então, tomem cuidado, tá? Mas a gente vai fazer um círculozinho aqui, tá? Pra gente demarcar mais ou menos o que a gente vai furar. Inclusive, se vocês tiverem aquele furador de bolinha, é ainda mais fácil, né? Porque você só coloca o papel ali, ele já fura em formato de bolinha para você conseguir passar o barbante, tá? Mas eu vou fazer aqui uma bolinha com o lápis, tá? Pra gente demarcar certinho. E eu vou furar aqui agora com o estilete, mas eu vou usar aqui o meu papel de teste embaixo, né? Para não estragar minha mesa. Então, agora eu vou passar o estilete aqui, pra gente depois conseguir usar o barbante, tá? Então, vai fazendo com cuidado aí. Inclusive, gente, esse estilete que eu tô usando é um estilete específico para fazer coisas bem delicadas, assim, bem pequenininhas, para fazer recorte em papel e tudo mais. Então, aqui ele não foi inteiro. O papel de aquarela é super grosso, né? Eu falei pra vocês. Então,
Para a gente fazer esse corte assim, tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele não corta muito fácil, não. Aí foi. Vou tirar a bolinha aqui. Minha mesa está salva de estiletes, não foi cortada a minha mesa. Então agora a gente vai pegar aquele pedacinho de barbante que eu falei para vocês no início da live, para a gente passar aqui e finalizar o nosso marcador, tá? Então eu peguei um barbante assim desse tamanho, mais ou menos, olha, bem grandinho na verdade, uns 30 centímetros é o suficiente, tá? Uns 30 centímetros aí de qualquer fitinha que você tiver, inclusive fita de cetim, fica muito, muito, muito fofo, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui o barbante no furo. Inclusive meu furinho ficou até pequenininho aqui. Mal estou conseguindo passar. Talvez eu precise aumentar um pouco o furo aqui com a tesoura. Gambiarras da vida, né, gente? Quem nunca? Tesoura 1001 utilidades nessas horas, né? Aí a gente consegue passar aqui. Porque a gente vai precisar passar as duas pontas, tá? Então, passei uma aqui já, agora a gente vai passar a outra também do mesmo lado, tá? Então, vira aqui. Inclusive, essa ponta ela já se soltou. Então, ó, a gente passou as duas aqui, né? As duas pontas estão aqui, ó, vocês estão vendo? E agora a gente vai passar aqui e fazer um laço, ó. Então, aqui ficou abertinho, né? A gente vai passar o fio aqui por dentro, ó. E aí vai puxar para ela ficar dessa forma assim, ó. Então, aqui a gente já conseguiu fazer o nosso marcador. E aqui, se vocês quiserem, dá para fazer um nozinho também, né? Para ele ficar o marcadorzinho certinho, como se fosse um colar, né? Que dá para pendurar também. Inclusive, pendurar em porta, né? Aqueles... Como é que chama? Os negócios que ficam na maçaneta da porta, vocês já devem ter visto, né? Aquelas plaquinhas que pendura na porta e tal, dá para fazer dessas também. Então, gente, estamos aqui ó, com os dois marcadores certinho, a nossa pintura de referência e a nossa pintura finalizada, né? Com um marcadorzinho aqui. E, gente, olha só, são 1000 possibilidades, né? Inclusive, na nossa aula de ontem, a gente podia também fazer um marcador, né? Nesse estilo aqui das flores de ontem que a gente fez. Também dava para fazer um marcador. Então, se você fazer isso aqui numa folha maior, você coloca numa moldura também, pode dar de presente, pode servir de decoração. São 1000 possibilidades mesmo que a gente tem na aquarela. Você pode fazer para vender tanto o quadrinho quanto o marcador de página, tá? Dar de presente para alguém. Inclusive, teve uma pessoa que participou da live ontem que falou que fez a pintura das rosas e deu de presente de aniversário para a mãe. Eu achei super legal. Então, a gente aprende tudo isso, essas possibilidades do universo da aquarela no Clube da Mica também. Então, aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como que é o Clube da Mica por dentro, tá? Porque a gente aprende lá várias aulas do passo a passo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um videozinho. Esse aqui é o Clube da Mica por dentro, ali um pedacinho do nosso clube, né, onde a gente tem as aulas gravadas, completas, então a gente tem ali as explicações sobre os materiais, os papéis, né, as tintas, os pincéis, quais comprar, eu explico tudo certinho. Eu falo também, né, sobre como corrigir ou lidar com os erros nas pinturas, todo o processo da aquarela. A gente tem o módulo de retrato, nosso módulo de paisagem. A gente fala também, né, sobre o nosso módulo bônus ali de como fotografar suas pinturas. E a gente tem também o nosso módulo profissional para quem quer trabalhar com aquarela. Então, esse aqui é um spoilerzinho para vocês, porque a gente vai abrir as inscrições para o Clube da Mica na quinta-feira, né? Depois de amanhã, na nossa aula número 4. Então, só para vocês terem uma noção aí, conhecerem um pouco mais o Clube da Mica por dentro, né? Tudo que a gente tem lá. Mas isso aí foi só um pedacinho do clube, hein? Porque o clube envolve muitas outras coisas que eu vou contar para vocês na quinta, tá? Então, gente, nossas pinturas ficaram, assim, maravilhosas, né? Quero ver todo mundo postar lá na comunidade do Facebook e no Instagram também com a hashtag aquarelando, tá? Para eu acompanhar tudo que vocês estão fazendo. E eu quero que vocês descubram esse artista que tem dentro de vocês, assim como eu falei no começo da live. Olha só, o Cauã falou...
amando as aulas. Fico muito feliz, Cauã, que você está gostando. Tem uma galera aí, eu tô acompanhando o chat aqui do ladinho, viu, gente? E eu quero que vocês façam esse passo número 6 aqui, gente, valer de verdade, para valer, viu? Então, para vocês se orgulharem realmente das pinturas que vocês fizeram, que nem eu falei, mesmo que vocês não gostem muito do resultado, pelo menos se orgulha pelo fato de você ter feito, sabe? Ter tomado essa decisão, ter se encorajado aí para fazer a sua pintura e para você se sentir orgulhosa, né? Assim como eu vi acontecer com o Vinícius, que é um aluno meu também do Clube da Mica. Olha só a história dele com a aquarela, eu vou mostrar aqui para vocês agora. A aquarela foi genial, assim, para mim. Foi, tipo, mudou a minha vida durante a pandemia. Foi algo que, sem ela, eu acho que a pandemia seria bem mais difícil de lidar. Eu entro no clube da Mica e eu realmente tenho vontade de estudar alguma coisa verdadeiramente, algo que eu gosto, sabe? Eu tinha um problema de me considerar criativo antes da aquarela. Para eu me considerar criativo hoje em dia, eu acho que a aquarela tem realmente uma parte fundamental nisso, porque foi quando eu comecei realmente a pintar todos os dias, a estudar alguma coisa e ver, tipo, ok, eu sou bom nisso, eu sou criativo, eu passei a me chamar, tipo, agora eu sou artista. Olha só, gente, então eu quero que isso aconteça com vocês também, né? Então, eu acho que a gente já teve a primeira aula, a segunda, né? Já foi muita coisa, assim, nova para vocês aprenderem, né? Muita coisa já mudou aí, com certeza. Então, eu quero agora que vocês me contem qual foi a sua coisa preferida aí da nossa segunda aula de hoje, tá? Então, a gente vai ter o nosso quiz da Atena aqui, para quem não sabe, eu falei ontem para vocês, a Atena é a minha gatinha, né? E a gente vai fazer aqui as nossas perguntas do dia para vocês me contarem no chat qual foi a coisa que vocês mais gostaram de hoje, tá? Letra A, descobrir o artista que tem dentro de você. Letra B, se sentir orgulhosa das suas aquarelas, né? A nossa etapa número 6. Ou letra C, combinar dois hobbies, né? Que é a aquarela e a leitura, para os fãs de leitura aí que vão fazer vários marcadores agora para sair marcando todos os livros que vocês leem. Então me conta aí qual foi o que vocês mais gostaram de aprender hoje aqui, né? De ter hoje. Então, olha só, a gente falando letra C, olha só, o André é super fã de leitura, hein? Ó, ele colocou o C ali com ênfase, né? Para fazer vários marcadores. Gente curtindo a letra B, gente curtindo a letra A. Mas o que importa, gente, é que as 3 alternativas com certeza foram super legais para vocês, né? Muita gente comentando, olha só, a Soft Blue já colocou ali A e B, né? E amanhã tem muito mais, né, gente? Que nem eu falei para vocês, vou mostrar aqui o spoilerzinho daqui a pouco do que a gente vai ter amanhã, tá? Mas vai ter muita coisa ainda pela frente. E eu quero que vocês vão comigo até o final, tá? Então, já coloca aí no chat, hashtag eu também posso, porque você também pode, tá? Vou provar isso para vocês. Então, já comenta aí no chat quem vai comigo até o final, quem vai comigo assistir a aula 3 amanhã e a aula 4 depois de amanhã. Vocês já chegaram até aqui na aula 2, então assim, gente, bora continuar, tá quase terminando, vocês com certeza vão conseguir aprender muitas coisas legais amanhã. Então, eu quero que vocês vejam aqui o nosso spoiler, tá, daqui a pouquinho, e eu vou postar também, igual ontem, a pintura que a gente fez aqui hoje, vou postar lá no Instagram, tá? Tô aqui com o meu celular, vou postar lá no meu Instagram, e eu quero todo mundo que tá aqui ainda comentando lá no meu Instagram na foto que eu vou postar da pintura de hoje, hashtag eu também posso, igual vocês fizeram ontem. Inclusive, gente, eu vi aqui todos os comentários que vocês fizeram, curti todos, com certeza se você comentou lá na minha foto, você viu que eu curti seu comentário, porque eu vi todas, vi as carinhas de vocês por lá. Então, eu vou postar a foto aqui da pintura que a gente fez hoje, quero ver todo mundo colocando hashtag eu também posso, tá, gente? E agora, bora ver o spoilerzinho de amanhã aqui? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer amanhã. Como eu falei, vão ser novas técnicas, né? Vai ser um novo tema, uma nova pintura, tá? E não esqueçam de postar a pintura que vocês fizeram hoje aqui, lá na nossa comunidade do Facebook exclusiva, tá? Então, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela para vocês conseguirem escanear. Olha só, tá aqui. Para vocês conseguirem acessar o blog do evento e a nossa comunidade exclusiva no Facebook, onde vocês podem postar as artes de vocês, né?
As artes que a gente mostrou aqui hoje no início da live foram lá da comunidade, tá? Então postem lá as pinturas de vocês que a gente vai selecionar algumas para mostrar na nossa live de amanhã, tá? Então, gente, vamos usar o nosso spoiler aqui, ó. Vou tirar as borboletinhas do cenário aqui. Olha só, uma galera comentando aí, eu também posso. E amanhã, gente, a gente vai fazer uma pintura de paisagem, tá? Então vai ser novas técnicas muito legais da aquarela, novos segredos, tá? E a gente vai fazer a pintura de uma praia, tá? Então vai ser uma pinturinha estilo Polaroid, sabe? Aquelas fotografias assim instantâneas. Então a gente vai fazer esse estilo aqui de pintura amanhã, tá? Vai ser uma paisagem, a gente vai aprender a fazer céu, nuvens, água aqui do mar, né, da praia, areia também e as montanhas lá no fundo. Então, esse aqui é o nosso spoilerzinho para amanhã, tá, gente? Quero ver todo mundo aqui amanhã, junto comigo, para a gente aprender novas técnicas, tá? Então, gente, muito, muito obrigada para todo mundo que participou aqui hoje, tá? Um beijo para vocês e eu tô aguardando vocês amanhã na nossa terceira aula e as fotos aí, as pinturas que vocês fizeram hoje aqui, tá? Então, boa noite, gente, um beijão para vocês e até mais.